Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei a hora que você vai, ouvir esse áudio, assistir esse conteúdo, que Jesus possa te abençoar. Já te convido para ficar até o final do conteúdo, que é muito importante, O vídeo é longo, mas é a palavra de Deus, Então, que Jesus possa abençoar a sua vida e a sua família, tá bom? Irmãos, Deus é poderoso, E, e Ele sempre está com nós. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então é isso aí. Peço que você deixe aquele joinha, aquele comentário. Não custa nada você deixar aí um joinha. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. A gente vai começar aqui em Êxodo 36. A seguir, tem mais capítulo. Continua conosco. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. E então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria a todo aquele que o seu coração ouviu chegar até a obra para fazê-la. Glória! Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que o trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntárias. Glória! E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio do coração, entre os que fazia a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim. Com querubins da obra mais esmerada fez. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Aleluia! Depois fez laçada de azul na borda de uma cortina, à extremidade, na juntura, assim também fez na borda, à extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na outra extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas ossadas eram contrapostas uma à outra. E também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo.
E fez também cortina de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 covados e a largura era de uma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura, e também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. E fez também 50 corchetes de metal, para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelhos, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados, e a largura de cada tábua era de 1,5 covado. E cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. E assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de pratas debaixo das E fez 40 bases de pratas debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. E também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. E com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. E fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. Oh, glória! As quais por baixo estava junta, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental.
E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas ou lugares das travessas fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. E depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. De obra esmerada fez com querubins. E fez metade e fez meio quadro coluna de madeira de acácia e as cobriu de ouro, e seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Oh, aleluia! Oh, glória! E fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador. E com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Oh, glória a Deus! Deus de honra, de glória e de poder. Êxodo, capítulo 37. Êxodo, capítulo 37. E fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez meio uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Oh, glória! E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. E fez também o prosperatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio. Oh, glória! E fez também 2 querubins de ouro, e de obra batida aos fez, nas 2 extremidades do prosperatório. E um querubim na extremidade de um lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça, com o prosperatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com suas asas o prosperatório, e os seus rostos estavam defronte a um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o prosperatório. Oh, glória! Oh, aleluia! E fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados, e a sua largura de 1 covado, e a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu de ouro puro, e fez meio uma coroa de ouro ao redor. E fez meio também ao redor uma moldura da largura de 1 mão,
e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. E fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que dizia de haver sobre a mesa, os pratos e as colheres, e as suas tigelas e as suas taças em que se havia de oferecer libações. Glória! Fez também o candelabro de ouro puro de obra batida, fez esse candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos e as suas mações e as suas flores. Formava com ele uma só peça. Aleluia! E 6 hastes saíam dos seus lábios, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estava 3 copos feito de almendas, e uma flor, e outra haste no 3 copos do feito de almenda, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos feitos de almendas com seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saía dele. E os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, e tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevistadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 covado era o seu comprimento, e de 1 covado a sua largura. Era quadrado, e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo era feito as suas pontas. Que lindo, né, irmãos? Oh, glória! E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. E fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para nele se colocar os varais, e com eles o levar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista.
Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é muito linda. Êxodo 38. Êxodo capítulo 38. Fez também um altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura. Era quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez meias suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também, para o altar, um prívilo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até o meio do altar. Aleluia, Deus. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do trigo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo de tábuas. E fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. E fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 covados. Aleluia. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortina de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de pratas. Oh, glória. E do lado do ocidente, cortinas de 50 covados, as suas colunas 10, e as suas bases 10, os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Oh, aleluia! E do lado leste ao oriente, cortina de 50 covados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 covados. As suas colunas 13, as suas bases 13. E todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitais era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 covados e a altura, na largura, de 5 covados, conforme as cortinas do pátio.
E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus cochetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E com ele Aholiabe, filho de Azemaque, da tribo da Dan, não mestre de obra e engenhoso artífice e de bordador em aço, em púrpura e em carmesim, e em linho fino. E todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 700 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E um beca por cabeça, isto é, meio círculo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de pratas para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.765 círculos fez os cochetes das colunas, e cobriu-o com seus capitéis e cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 círculos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crigo de cobre, todos os tecidos do altar. E as bases do pátio e ao arredor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao arredor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o nome do Senhor sendo glorificado. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Aleluia. Continua aqui conosco para mais um capítulo agora. Êxodo capítulo 39. Êxodo capítulo 39. Aleluia. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido.
E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los em o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino, com trabalho esmeralda. E fizeram em ombreiras que se ajuntaram e uniam em suas duas pontas. E o cinto de obras esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. E também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavrada com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, e 1 ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbuco. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. Oh, glória! E a quarta ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastada em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravura de selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. E também fizeram para o peitoral da cadeiazinhas de igual medidas, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as duas pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. E fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode, por dentro. E fizeram as 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obras esmeralda do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode, com cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obras esmerado do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés.
E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura de do manto estava no meio dele, com a abertura de cota de mada. Essa abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram mãos de azul e de púrpura e de carmesim, de fio torcido. Oh, glória! Oh, aleluia! E fizeram também as campainhas de ouro puro, ondas campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao arredor, entre as romas, e uma campainha e uma romã, outra campainha e outra roma nas bordas do manto ao arredor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, e para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. E atarão na cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. E depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, e a arca do testemunho, e os seus varais, e o prospiatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da propiciação, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, e o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, e também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, e o altar de cobre, e o seu crigo de cobre, e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio,
as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação e as vestes do ministério para ministrar no santuário as santas vestes de Arão, sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. E conforme e as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, sacerdote, e as vestes dos teus filhos para administrarem o sacerdócio. E conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que as tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. E foi o capítulo 39. Eita glória, né? Que foi o capítulo 39, a gente trouxe 4 capítulos, né? Nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei a hora que você vai estar aí ouvindo, né? Então que Jesus abençoe a todos, é uma honra estar aqui, né? Levando a palavra de Deus para o mundo inteiro. Aleluias, glória a Deus. Para quem não me conhece, sou um homem com deficiência visual total, né? E trago a palavra de Deus através dos leitores de telas, e que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família. Amém, irmãos? Que Deus te abençoa, não só hoje, mas para sempre. Amanhã estamos de volta com mais capítulo da Bíblia, aqui no mesmo canal e no mesmo horário. Que Jesus abençoa.